Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho de eletricidade, certo? Então, a gente, para começar a pensar em eletricidade, vale a pena a gente lembrar um pouco do conceito de eletrização por atrito, né? Então, aquele experimento fácil, simples, né? Que eu peguei uma caneta, atritei ela com o meu couro cabeludo e aí peguei uns pedacinhos, né, de papel. Quando a gente faz isso, né, o que a gente está fazendo? A gente está eletrizando a caneta. Então, a caneta que era neutra e vai passar pelo meu cabelo, né, pelo meu couro cabeludo, e esse atrito, né, causado ali pela fricção entre a caneta e o meu couro cabeludo, vai fazer com que elétrons passem ou da caneta para o meu couro cabeludo ou o contrário, né? E aí a minha caneta fica carregada. Então é por isso que ela vai atrair aí esses pedacinhos de papel, né? Mas é claro que a eletricidade é um fenômeno muito mais complexo do que isso, né? A gente precisa pensar um pouco a eletricidade como fluxo de elétrons. Então os elétrons, né, a gente viu aí nas aulas de química, né, mesmo nas aulas de física um pouco, estão em tudo, né, que nos rodeiam através dos átomos, né? Então dentro dos átomos ali você tem ali uma camada chamada eletrosfera, que tem ali vários elétrons. Mas esses elétrons estão todos ali nos átomos, né? Então a princípio, toda a substância é neutra, né? A não ser que esses elétrons comecem a pular de um lugar para o outro. E aí a gente tem um tal de fluxo de elétrons, né? Que é quando os elétrons começam a passar de um átomo para o outro. Só que esse fluxo geralmente é desordenado. Quando a gente tem um fluxo ordenado de elétrons, então quando os elétrons começam a caminhar de uma certa forma ordenada, aí a gente tem a criação de um fenômeno elétrico aí, né? De um fenômeno mais próximo do que a gente entende por eletricidade, tá? Quando esse fluxo de elétrons é ordenado, a gente tem uma determinada velocidade desses elétrons que vão atravessando, por exemplo, um fio, né? Algum metal condutor. E essa velocidade nada mais é do que uma energia cinética, né? Quando a gente estudou lá na física um pouquinho sobre energia, a gente viu esse nome cinética que está relacionado ao movimento de algum corpo. No caso, o corpo que nós estamos estudando são os elétrons, né? E essa energia cinética de elétrons é mais conhecida como energia elétrica, né? Então, essa relação, né, entre velocidade, né, e fluxo de elétrons é o que gera o que a gente chama de energia elétrica. Então é importante dizer, né, que os materiais elétricos aí, os eletrodomésticos, tudo que utiliza energia elétrica não está captando os elétrons que estão passando ali pelos materiais condutores, mas está pegando a energia criada por esse fluxo de elétrons, tá? Importante que a gente pense nisso, né? Não são os elétrons que estão sendo consumidos pelo aparelho, né? Mas é a velocidade produzida pelo fluxo de elétrons que gera uma energia, e é essa energia que é utilizada pelo aparelho para que então possa ser utilizado aí para os mais variados fins, ok? Então, para que a gente tenha lá um fluxo de elétrons ordenado, não é? A gente precisa ter um esquema como esse aqui, um esquema simples, né? Que a gente chama de circuito elétrico. Então, a gente precisa ter um polo positivo e um polo negativo. O polo negativo nada mais é do que a fonte dos elétrons, é da onde os elétrons vão sair. E o polo positivo é o que atrai esses elétrons, para que haja então um fluxo ordenado de elétrons. Então os elétrons vão sair daqui, vão caminhar por todo o circuito e vão ser atraídos pelo polo positivo. É por isso mesmo que o circuito, para que aconteça, né, a geração aí de corrente elétrica, a geração de eletricidade, precisa estar fechado. Se esse circuito tiver com algum problema, então algum fio solto, alguma coisa quebrada aqui, esse positivo não vai conseguir atrair o polo negativo que vem os elétrons. Portanto, os elétrons não vão sair daqui, porque não vai haver fluxo, certo? É exatamente isso que acontece com o interruptor. Então, quando a gente aperta um interruptor para ligar, a gente o que está fazendo? Está fechando o circuito. E aí os elétrons começam a passar. Quando a gente desliga o interruptor, a gente está abrindo o circuito, ou seja, quebrando o circuito e não deixando com que esses elétrons passem por todo ele, e aí não acontece a energia elétrica, certo?
Dentro de um circuito, então, a gente também tem o que a gente chama de resistência. O que é a resistência? A resistência nada mais é do que alguma coisa que transforma energia elétrica em outro tipo de energia. Então a gente pode encarar a resistência como qualquer aparelho eletroeletrônico que a gente tenha na nossa casa, né? O celular, a televisão, o som, todos esses aparelhos a gente pode encarar como se fossem resistências. Então eles vão utilizar a energia elétrica para alguma outra finalidade que não só o fluxo de elétrons, certo? Resistência a gente chama com a letrinha R e a unidade de medida dela é ohms, certo? Então quanto mais ohms eu tenho, maior é a resistência, mais ela vai usar energia elétrica para alguma outra finalidade, né? Quando a gente está falando de alguma resistência que transforma energia elétrica em calor, a gente está tratando do que a gente chama de efeito Joule. Ele é muito importante, né? Porque no nosso dia a dia a gente usa muito energia elétrica para transformar esse tipo de energia em calor, certo? Aí a gente até comentou um pouco na aula do problema que a gente tem com algumas lâmpadas que transformam um pouco dessa energia elétrica em calor e acaba dissipando a energia elétrica que seria utilizada para luz, deixando ela como forma de calor. Então, aquelas lâmpadas incandescentes gastam muita energia porque elas utilizam muito energia elétrica e transformam muito dessa energia na forma de calor, ao invés de transformar apenas em energia luminosa, certo? Muito bem. A gente também tem um nome mais agradável para esse fluxo de elétrons. A gente pode chamar o fluxo de elétrons de corrente elétrica. A corrente elétrica, a letrinha dela é a letra I, e a gente mede essa corrente elétrica em amperes, certo? Então a letra A é a unidade de medida ampere. Então quanto maior os amperes, maior é a corrente elétrica, que a gente pode relacionar com a ideia de fluxo de elétrons, né? Com essa medida corrente elétrica, a gente não sabe exatamente, né, quantos elétrons estão passando ali pelo circuito elétrico, mas a gente tem uma noção. Quanto maior é o valor da corrente elétrica em amperes, maior é o fluxo de elétrons que está passando por aquele circuito, certo? Mais um detalhe importante, antes da gente entrar para as fórmulas, né, desse conteúdo, é a diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? É nada mais nada menos do que a diferença entre o positivo e o negativo que tem aqui nesse circuito elétrico, certo? É essa diferença de potencial que vai produzir o fluxo de elétrons. Se eu não tenho essa diferença de potencial, esse positivo e esse negativo, os elétrons não vão passar ordenadamente pelo circuito, certo? Essa diferença de potencial tem dois nomes. A gente pode dar o nome de DDP, ou o nome mais comum aí para os físicos é tensão. E a gente representa a diferença de potencial com a letrinha U. E qual que é a unidade de medida aí de diferença de potencial? Volts, V, certo? Então, quanto maior os volts, maior é a diferença de potencial aqui presente nesse circuito. Portanto, vai alterar aí a quantidade de elétrons que vão passar e tudo mais, certo? Muito bem. Primeira fórmula que a gente precisa conhecer é o URI, certo? Que fórmula é essa? É uma fórmula que relaciona tensão, ou seja, diferença de potencial, com resistência e corrente elétrica. Então vejam, quanto maior a resistência, maior é a tensão que eu preciso ter para que esse circuito funcione. Bem que faz sentido, né? E quanto maior a corrente elétrica, maior a tensão para poder manter essa corrente elétrica passando aí pelo circuito elétrico. Muito bem? Então, como que a gente aplica essa fórmula? Então, tem um exemplo aqui simples, né? Um exemplo aí de um circuito elétrico que tem uma resistência de 5 ohms e uma tensão de 220 volts, e ele pede para você aí qual que é a corrente elétrica passando por esse circuito. Muito bem. Você olha para essas letras, vê que encaixa exatamente nessa fórmula URI, e aí você vai utilizar ela. Substitui o U para 220, substitui o R para 5, e o I fica como incógnita. Passo 5 para lá dividindo, né? 220 dividido por 5,
eu tenho que a corrente elétrica é 44 amperes. Não vão esquecer da unidade. Unidade aí de corrente elétrica é ampere. Ok? Muito bem. A próximo item aí que a gente precisa pensar um pouco também é a potência elétrica. Então, o que é potência? Potência é quanto um aparelho utiliza de energia elétrica por segundo, certo? Então, quanto maior a potência, mais energia elétrica aquele aparelho utiliza. Potência elétrica a gente representa com a letra P e a unidade de medida de potência elétrica é watts, certo? Que a gente representa pela letra W. Daí que sai a segunda fórmula, que é o π, certo? Então, potência é igual a corrente elétrica vezes tensão. Então, quanto maior a tensão, ou seja, quanto maior a diferença de potencial lá do circuito, maior a potência. Quanto maior é a corrente elétrica, maior é a potência elétrica. E aí, como é que eu vou usar essa fórmula? Então, aqui um outro exemplo. Qual a potência de um circuito que utiliza uma corrente de 2 amperes numa tensão de 110 volts? Bom, P e U, vou usar o π. Vou lá, substituo na fórmula o que era corrente elétrica para 2, o que era tensão para 110, 110 vezes 2, 220 watts. Lembrando que potência, a unidade de medida é watts. Bom, que fórmula eu vou usar, né, em uma determinada situação? Bom, você vai, primeiro, como todo exercício de física, você vai avaliar as incógnitas que você precisa, você vai avaliar os valores que você tem, e aí você vai decidir se você precisa usar a π ou se você precisa usar a URI. E aí você vai pensar um pouquinho e resolver o exercício numa boa. Beleza? E o último tópico, né, que você também precisa saber para essa avaliação é a ideia de quilowatts-hora, né? Porque se você for pensar assim, um aparelho que tem uma determinada potência. Bom, se eu uso mais tempo esse aparelho, eu vou usar também mais valor de potência, né? Mais valor de energia, se você for pensar, né? Porque se potência é energia por segundo, né? Quanto mais segundos eu utilizo o aparelho, mais energia elétrica ele vai consumir. E aí o que vai acontecer? Quando eu dividir energia elétrica por segundo, eu vou ter sempre o mesmo valor de potência. Então esse não é um bom valor aí para medir energia elétrica utilizada por um aparelho, para eu, por exemplo, cobrar essa quantidade de energia elétrica que ele utiliza. E aí se criou uma nova unidade, que é a unidade de quilowatts-hora, né? O que é quilowatts-hora? Bom, vamos destrinchar essa unidade. Hora você sabe o que é, medida de tempo. Kilowatts. Kilowatts, esse prefixo quilo, ele tem uma representatividade muito grande aí na física, né? E na matemática no geral. Quilo é um prefixo que representa 1000 alguma coisa. Então, quilômetro, então 1000 metros. Quilolitro, 1000 litros. Quilograma, 1000 gramas. A mesma coisa aqui no kilowatts, 1000 watts. Então, kilowatt é 1000 watts, certo? E esse hora? Como é que você vai fazer aí para você utilizar essas duas unidades compostas aí, quilowatt e hora? Você vai simplesmente multiplicar o valor da potência elétrica do aparelho pelo tempo em horas que você utilizou esse aparelho. E aí você tem o valor em quilowatt. Então, por um exercício fica mais fácil de entender. Então, pense aí numa prestadora aí de energia elétrica que cobra o seu quilowatt-hora em 50 centavos. Então, cada quilowatt-hora que você utiliza custa 50 centavos. A potência de um aparelho elétrico que você vai utilizar é de 1000 watts. Muito bem. Quanto tempo você vai utilizar? Você vai utilizar esse aparelho em 10 horas por dia, em 30 dias, ou seja, um mês. Você vai utilizar a cada dia esse aparelho por 10 horas. Aí ele pergunta, quanto que você vai gastar aí de energia elétrica com esse aparelho? Muito bem, primeira coisa que a gente precisa fazer é arrumar esse tempo aqui, né? Porque esse tempo está esparso, está disperso. Você tem 10 dias aqui de um lado e você tem 10 horas aqui de um lado e você tem 30 dias aqui do outro.
Você precisa transformar tudo isso aqui em hora. Bom, ele usa esse aparelho 10 horas por dia durante 30 dias. O pessoal costuma olhar para 30 dias e já querer transformar isso aqui em hora direto. Mas espera aí, você tem que pensar que ele só está utilizando 10 horas por dia. Então, 10 horas em um dia, 20 horas no segundo dia, 30 horas no terceiro dia e assim vai, certo? Então, cada dia que passa vai aumentando a quantidade de horas a partir dessa daqui. Então, se são 30 dias e 10 horas por dia, eu preciso multiplicar 10 vezes 30 e eu tenho 300 horas. Ou seja, ele usou esse aparelho durante 300 horas no mês. Muito bem, o que você vai fazer com esse tempo? Pensa, quilowatt-hora é uma multiplicação da potência pelo tempo em horas. O tempo em horas eu já tenho, a potência eu também já tenho. Pego 100 e multiplico por 300, eu vou achar 30.000 watts-hora. Veja, não é kilowatts-hora, é watts-hora. Aí o que você tem que pensar? Kilowatt não é 1.000 watts? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma divisão simples aqui. Pego esse 30.000 e divido por 1.000. Corto os zeros e acho 30 kWh, certo? Com esse valor, então, eu sei o quanto de energia elétrica foi gasto por esse aparelho. Aí eu simplesmente multiplico por 50 centavos, porque cada quilowatt-hora é 50 centavos, né? Se eu tenho 30 kW, eu multiplico por 50, tenho que o valor aí gasto é de R$15. Muito bem, pessoal? Então, era isso mais ou menos. Estudem e sejam felizes.